E tivemos recentemente o lançamento do Ubuntu 23.10 e do Fedora 39, que chegaram com novas versões do kernel, pacotes, interfaces, entre outros. E além de ambos, Ubuntu e Fedora serem dois dos sistemas Linux mais utilizados, a comparação entre ambos acaba acontecendo automaticamente. Fala Pinguim, Hacker Linux na área. Então nesse vídeo eu trago uma comparação entre Ubuntu e Fedora, para ser mais preciso, Ubuntu 23.10 e Fedora 39. E para você que curte camisas de Linux, eu tenho uma parceria com o site Camisas Exatas, que tem camisas do Ubuntu, do Fedora, do Linux Mint, tem do Manjaro, Arch Linux, e com certeza deve ter da sua distribuição Linux favorita, e você também pode enviar o seu terminal, a logo da sua distro Linux favorita, caso não tenha lá. Então, link aí na descrição do vídeo. E para você que curte hardware, dicas de hardware, mouse, teclado, notebook, computador, periféricos, segue o Hacker Linux Tips, que é o segundo canal aqui do Hacker Linux, que lá eu falo só de hardware. A parte de software ficou por aqui pelo Hacker Linux, beleza? Vemos a interface GNOME Shell em ambos os sistemas e a gente acaba se perguntando: qual é o melhor? Qual é mais fácil de instalar? Qual é mais responsivo, qual é mais bonito, qual é mais customizável? Bom, eu vou trazer alguns pontos aqui nesse vídeo para te ajudar. Eu vou tirar a minha conclusão. E é lógico, você pode tirar suas e deve tirar suas conclusões, independente se são iguais, parecidas com a minha ou totalmente diferentes. Olha, pela review que eu fiz recentemente de cada sistema, do Fedora 39 e do Ubuntu 23.10, dá para notar muitos pontos, muitas características interessantes em ambos os sistemas. E aparentemente parece que o público preferiu o Fedora do que o Ubuntu 23.10. Pelo menos aqui no canal, o vídeo do Fedora deu algumas 1000 visualizações a mais do que a review do Ubuntu. E essa preferência, já que o Ubuntu sempre foi queridinho da galera, será que o que mudou? Será que são os snaps? Será que é a visualização da área de trabalho do Ubuntu? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala da área de trabalho, a interface de usuário, é aqui que vemos grandes diferenças entre o Fedora 39 e o Ubuntu 23.10, pois ambos sistemas na versão principal apresentam aí o GNOME 45 como interface padrão. Mas como eles implementam as interfaces, já gera uma grande diferença. Pois o Ubuntu ainda tenta manter um pouco do legado do que foi o Unity. Legado esse que se espalhou até para os smartphones através do Ubuntu Touch. E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Ubuntu Touch que já está entre os mais vistos aqui do canal e você pode conferir aí no card na parte final, que ainda tem aquele dock, entre outras coisas aí, características próprias do Unity 8. Bom, e esse resquício do que foi a identidade visual do Ubuntu com Unity faz a Canonical fazer algumas modificações visuais, mesmo estando com a interface GNOME Shell, colocando, por exemplo, o dock na parte lateral, ele que abriga todos os seus favoritos, aplicativos em execução. Já os controles dos status estão no canto superior direito. E esse GNOME 45 traz um botão de atividades reformulado, com animação que também informa em qual área de trabalho você está atualmente. Você também pode rolar esse ícone para alternar entre as áreas de trabalho. Essa mudança eu achei muito agradável e não fugiu aqui do padrão no Ubuntu. Outra diferença é que o Ubuntu utiliza o tema Yaro ao invés do Adaita, que é o padrão no GNOME, que são agradáveis ao ponto de já ter feito eu usar em outras distros, como no próprio Arch Linux, por exemplo. A coloração laranja está presente por todo lugar também, realçando a identidade do sistema. Mas isso é algo que você pode mudar caso queira, indo nas configurações do sistema. E caso você prefira um visual mais dark, como é o meu caso, que força menos as vistas, esse Ubuntu 23.10 também nos dá um tema escuro de nível Premium, que me agrada muito. O Ubuntu 23.10 também usa suas próprias fontes, tendo uma das melhores renderizações de fontes de todas as distribuições Linux, proporcionando uma experiência de área de trabalho bastante concisa. Já o Fedora 39,
que também traz o GNOME Shell aí como interface padrão e também está no GNOME 45. Ele traz um GNOME, uma área de trabalho sem personalizações, sendo apresentado na sua forma mais pura, com um GNOME bem vanilla. Mas não se engane, pois ele não deixa a elegância de lado. Isso porque já houve um tempo que as palavras GNOME padrão e sem graça eram sinônimos. Mas a série do GNOME 40 chegou mudando totalmente isso. Com o GNOME Shell estando em um nível completamente novo em termos de aparência. O Fedora 39 tem uma aparência muito agradável, com seus tons de azul, seus papéis de parede, e isso sempre me agradou muito. E com certeza um forte contraste entre essa área de trabalho e a área de trabalho do Ubuntu. Começando pelo visual mais clean logo de cara, pois o Fedora não possui ícones visíveis na área de trabalho, mas pressionando a tecla Super ou indo no botão Atividades, ele exibe um dock com os aplicativos em execução e os favoritos. E você também consegue realizar pesquisas por essa tela. Já a inclusão de uma barra fixa no Ubuntu 23.10 muda radicalmente o fluxo de trabalho em relação ao GNOME padrão, possibilitando abrir facilmente os favoritos e até mesmo alternar entre os aplicativos em execução, que no GNOME padrão se torna uma operação em 2 passos, mas a gente não pode esquecer que a proposta do GNOME Shell é que a gente utilize o mouse e o teclado integrados aí em conjunto na utilização da interface gráfica. Ubuntu e Fedora, mesmo baseados na mesma interface gráfica, na mesma versão, com certeza entregam uma experiência visual completamente diferentes. E a escolha aqui pode variar a partir de questões como se você curte mais azul ou laranja, prefere uma área de trabalho mais clean ou com mais facilitadores. E pela customização que a Canonical faz na interface do Ubuntu, aqui o meu ponto vai para o Ubuntu. Portanto, aí o Ubuntu 1.0 no Fedora. Bom, enquanto a disponibilidade de softwares, com certeza é outro ponto que há diferenças entre Ubuntu e Fedora. O Ubuntu possui repositórios de softwares enormes. E essa versão conta com uma nova loja chamada de Centro de Aplicativos, que foi escrita do zero usando o framework Flutter. A Canonical, a empresa que mantém o Ubuntu, anunciou uma parceria com a Google para escrever os programas, todos os programas futuros para o Ubuntu utilizando o Flutter. Agora, o novo centro de aplicativos do Ubuntu, nesse momento, só mostra os snaps, ali pelo menos por padrão. Embora os snaps tenham seus benefícios, se você quiser instalar pacote .deb, vai precisar procurar o software e aplicar um filtro manualmente aí em .deb. Com certeza um ponto negativo no momento, pois a antiga loja permitia que você fosse instalar um app e você podia mudar se você queria em snap ou .deb ali facilmente. E caso você faça o download de um pacote .deb fora da loja, como o Google Chrome, Vivaldi, entre outros, você não consegue instalar ele pela loja apenas aí dando 2 cliques, como ocorria antes. E isso é um ponto negativo, pois a GNOME Software faz isso, basta dar 2 cliques. Portanto, nesse ponto, vai mais um ponto aí para Fedora, para a GNOME Software, que você dá 2 cliques ali e ele abre para instalar normalmente. Além de você poder escolher ali em cima se você quer instalar a versão do pacote em Flatpak ou em RPM. Portanto, 1 a 1 aí entre Ubuntu e Fedora. Já quanto à disponibilidade de softwares, o Ubuntu dispõe de um repositório fenomenal. Chego a dizer que tudo que foi produzido para Linux possui uma versão em .deb aí para instalar no Ubuntu, coisa que não acontece com o Fedora. Apesar do Fedora ter muitos pacotes disponíveis em .rpm, já aconteceu de eu pesquisar por algum software e só encontrar o pacote .deb. Já o contrário nunca aconteceu. De eu pesquisar e encontrar um pacote .rpm que não tinha uma versão .deb. Portanto, nesse quesito, vai um ponto aí para o Ubuntu em relação ao Fedora. O Ubuntu 23.10 e Fedora 39 também possuem uma grande diferença na forma que entregam seus softwares, seus pacotes. Não estou falando apenas do rpm.deb, DNF, apt, os gerenciadores de pacote, como também dos Flatpaks versus snaps. E pelo formato de empacotamento aí dos Flatpaks ser mais rápido do que os snaps, até porque os snaps foram concebidos
para ser uma solução do Docker aí para os servidores, né? Uma solução mais voltada para o ramo corporativo do que para os desktops, então os Flatpaks acabam levando vantagem. Portanto, como o Ubuntu ainda e sempre vai incentivar o formato Snap e os Flatpaks rodam melhor até esse momento, meu ponto aqui vai para o Fedora em relação aí ao Ubuntu por conta dos snaps. Já quanto ao desempenho, o Ubuntu e Fedora vêm repletos de aprimoramentos por conta do kernel Linux 6.5, que trouxe muitas melhorias tanto para a plataforma AMD como para a Intel. O Ubuntu vem com um kernel otimizado visando fornecer um desempenho mais equilibrado. Já o Fedora, devido a um lançamento novo a cada 6 meses, recebe os drives e pacotes otimizados de maneira consistente, resultando em um desempenho muito bom de maneira mais constante. Mas eu já tive muitas máquinas, notebooks, que com o Fedora rodou muito melhor do que com o Ubuntu. Portanto, nessa questão de desempenho, fluidez do sistema, o meu ponto vai para o Fedora ao invés do Ubuntu. Essa versão intermediária do Ubuntu, essas versões sem CLTS, possuem 9 meses de suporte. Portanto, após o lançamento da próxima versão, que será uma LTS, você tem 3 meses para atualizar ou mudar de distro. Já o Fedora, apesar de não ter uma versão LTS a cada 2 anos, como o caso do Ubuntu, e ter uma versão nova a cada 6 meses, suas versões possuem 13 meses de suporte a atualizações. Isso significa que o Fedora 39 vai receber atualizações até um mês depois do lançamento da versão 41 do sistema. Portanto, por conta desses 4 meses a mais, eu acabo dando o ponto aqui nesse quesito para o Fedora ao invés do Ubuntu. Já quanto à usabilidade, claro que leva um tempo para você se familiarizar com o GNOME Shell, pois ele tem o seu próprio fluxo de trabalho e é uma curva de aprendizado, ainda que mínima, mas não há obstáculos significativos. Portanto, eu creio que usuários vindos aí do Windows ou do macOS, como é o meu caso, não terão grandes dificuldades aí em se adaptar com o GNOME Shell. Ambos sistemas são adequados para estudantes, profissionais de TI e podem ser usados em escolas, faculdades, bibliotecas e até mesmo em empresas, pois eu mesmo já instalei o Fedora em uma empresa para mais de 20 máquinas e funcionou super bem. Quanto à instalação, o Ubuntu e Fedora possuem uma instalação bem simples, mas o Ubuntu recebeu um instalador novo, escrito em Flutter na versão anterior, que nos testes que eu fiz, nas instalações que eu fiz, chegou a ser 4 vezes mais rápido do que o instalador antigo. E isso quase me fez dar um ponto para o Ubuntu nesse quesito. Baixar a ISO do site é super fácil, não tem dificuldade ali tanto do Ubuntu como Fedora. Porém, apesar do Fedora ainda não ter um instalador novo que está sendo prometido para futuras versões, o Ubuntu mudou o formato de instalação, sendo a instalação mínima a padrão do Ubuntu nesse momento. Por esse motivo que pode complicar novos usuários, pois eles terão pouquíssimos softwares aí no sistema logo depois de instalar, não tendo software para assistir um vídeo, ouvir música, abrir um PDF, entre outros. Por esse motivo, o meu ponto aqui vai para o Fedora nesse quesito, porque o Fedora já vem com bem mais softwares por padrão, o que pode facilitar muito a vida de novos usuários. Olha, tanto o Ubuntu como o Fedora possuem grandes comunidades ativas e bem prestativas, apesar que eu tive um probleminha com a comunidade do Fedora ou com alguns que se diziam parte dela, de um grupo fajudo no Telegram, lá no início. Mas a quantidade de conteúdos do Ubuntu disponível online, caso você tenha alguma dúvida, é imensamente maior do que a do Fedora. Inclusive, quando eu comecei a utilizar Fedora, eu comecei o blog Hacker Linux porque eu não encontrava nada sobre o Fedora em português, e eu comecei a traduzir alguns textos, algumas coisas, e iniciei o blog. Por conta de tudo isso, de encontrar muito mais artigos aí para o Ubuntu do que para o Fedora, caso você tenha alguma dúvida online e tal, esse ponto vai para o Ubuntu, até porque o Ubuntu ainda é a distro mais usada, então acaba tendo muito mais tutorial sobre ela, pois a Canonical fez um grande trabalho de marketing aí, alguns anos atrás, até enviando CD para a casa dos usuários que queriam testar, queriam experimentar o sistema dela. Olha, por mais que muitos considerem o Fedora um parque de testes aí da Red Hat,
O Fedora dominou a arte de entregar uma distro nova a cada 6 meses, parece que de uma maneira superior à entrega do Ubuntu, que acaba sendo um parque de testes da Canonical, visando amadurecer o sistema nessas versões intermediárias para entregar uma excelente LTS a cada 2 anos. Por isso e por outros, o Fedora acabou vencendo aqui por 5-3 o Ubuntu nesses quesitos, nesses pontos que eu levantei. Claro que você pode ter uma opinião diferente, caso você levante esses mesmos pontos, você pode dar a pontuação para outra distro para o Ubuntu ao invés do Fedora em alguns pontos, e você pode chegar no seu próprio critério e até trazer à luz aí alguns pontos que eu não trouxe. Caso você faça isso, por favor, deixe inclusive aí nos comentários. Bom, esse aqui foi o vídeo aí de Ubuntu versus Fedora, mas preciso Fedora 39 e Ubuntu 23.10, mas eu tenho certeza que muitos vão acabar se baseando nessa disputinha que eu fiz para avaliar futuras versões tanto do Ubuntu como o Fedora. Bom, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Lembrando, não deixa de se inscrever também no Hacker Linux Tips, pois lá eu vou fazer tutoriais, já faço, de notebook, tablet, smartphone com Linux, muitas coisas vão ficar por lá. Deixe o seu comentário aqui se você é usuário Ubuntu, é usuário Fedora, se já usou, mas não é mais porque largou. E se você fosse usar agora Ubuntu ou Fedora? Fedora 39 ou Ubuntu 23.10? Qual que você instalaria aí no seu computador? Segue o Hacker Linux no Instagram também, tô rumo a 2.000 seguidores por lá. Poxa, quase 40.000 inscritos aqui no canal, não temos nem 2.000 seguidores lá no Insta. Segue por lá também. Feliz 2024 aí pra você, boas festas aí no final de 2023 e até a próxima!